Vamos para a exposição da Palavra de Deus, a pregação catequética, expondo a doutrina que confessamos no artigo 1 da Confissão Belga. Haremos então a leitura do artigo 1 da Confissão Belga. Está no nosso boletim. Todos nós cremos com o coração e confessamos com a boca que só existe um Deus que é um ser espiritual e simples. Ele é eterno, incompreensível, invisível, imutável, infinito, onipotente, perfeitamente sábio, justo, bom e a fonte transbordante de todo o bem. Agora o texto da pregação, Isaías, capítulo 40, versículo 12 a 31. Isaías 40, versículo 12 a 31. Quem, na concha de sua mão, mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos? Quem recolheu na terça parte de um éfa o pó da terra e pesou os montes em romana e os outeiros em balança de precisão? Quem guiou o Espírito do Senhor, ou, como seu conselheiro, o ensinou? Com quem tomou ele conselho para que lhe desse compreensão? Quem o instruiu na vereda do juízo e lhe ensinou sabedoria e lhe mostrou o caminho de entendimento? Eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai de um balde e como um grão de pó na balança. As ilhas são como pó fino que se levanta. Nem todo o Líbano basta para queimar, nem os seus animais para um holocausto. Todas as nações são perante ele como coisa que não é nada. Ele as considera menos do que nada, como um vácuo. Com quem comparareis a Deus? Ou que coisa semelhante confrontareis com ele? O artífice funde a imagem e o ourives a cobre de ouro e cadeias de prata forja para ela. O sacerdote idólatra escolhe madeira que não se corrompe e busca um artífice perito para assentar uma imagem esculpida que não oscile. Acaso não sabeis, porventura não ouvis? Não vos tem sido anunciado desde o princípio? Ou não atentastes para os fundamentos da terra? Ele é o que está assentado sobre a redondeza da terra, cujos moradores são como gafanhotos. É ele quem estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. É ele quem reduz a nada os príncipes e torna em nulidade os juízes da terra. Mal foram plantados e semeados, mal se arraigou na terra o seu tronco, já se secam, quando um sopro passa por eles e uma tempestade os leva como palha. A quem, pois, me comparareis para que eu lhe seja igual? Diz o santo. Levantai ao alto os olhos e vede. Quem criou estas coisas? Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome, por ser ele grande em força e forte em poder, nem uma só vem a faltar. Porque, pois, dizes, ó Jacó, e falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor e o meu direito passa despercebido ao meu Deus? Não sabes, não ouvistes que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa nem se fatiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam.
Até aí, a palavra do Senhor. Oremos, irmãos. Ó Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, obrigado, Senhor, pela Tua palavra, que mais uma vez nos mostra a grandeza da Tua glória, as perfeições do Teu ser. Obrigado, Senhor, porque podemos Te conhecer pela revelação e podemos confessar a nossa fé. Dai-nos, Senhor, a graça agora de ouvir a pregação, tentar para aquilo que a Escritura ensina a Teu respeito, poder confessar a nossa fé com clareza e entendimento, reconhecendo que Tu és o Deus único e verdadeiro e incomparável. Nós rogamos que o Senhor nos dê a sabedoria para compreender o ensino da Tua palavra e nos dê também entendimento para aplicarmos essas verdades às nossas vidas. Em nome de Cristo. Amém. Amados irmãos, em nosso Senhor Jesus Cristo, a base de toda fé genuína, de toda adoração verdadeira e de todo consolo duradouro está e reside numa pergunta única e fundamental: quem é o nosso Deus? Isso tem a ver com a nossa fé, com a nossa adoração e com o consolo. E quando buscamos a resposta para essa pergunta, quem é o nosso Deus, não nos interessa aqui o que pensamos a respeito dele, nem, como diria a igreja moderna, o que sentimos a respeito dele, mas quem ele é de fato. Isto é, como é que ele se revela nas Sagradas Escrituras. Então, quando pensamos sobre isso, sobre essa pergunta e a resposta da Escritura a essa pergunta, também percebemos o valor e a importância das nossas confissões, como, por exemplo, a confissão belga, porque essas confissões não foram escritas para inventar alguma coisa sobre Deus, para apresentar alguma doutrina nova sobre Ele. Mas a função das confissões é articular, reunir, resumir, esclarecer, clarificar aquilo que está nas Escrituras Sagradas, aquilo que a Escritura ensina sobre Deus. É uma ferramenta para o nosso estudo das Escrituras. E isso é importante porque conhecer a Deus não é meramente um exercício intelectual, é, de fato, o alicerce sobre o qual a nossa vida está construída. Observem, o artigo 1 da Confissão Belga é, então, um eco fiel das Escrituras sobre a natureza de Deus. Já ouvimos, ele é um ser espiritual e simples. Já aprendemos sobre a sua natureza única, ele é um único Deus, um ser espiritual e simples. A confissão está ecoando, como vimos no último domingo, o ensino das Escrituras. Agora, temos mais algumas afirmações sobre os atributos de Deus. E mais uma vez, a confissão está repetindo as palavras que a Escritura usa. E aqui, então, é bom lembrar um ponto que talvez eu não tenha salientado devidamente na primeira pregação, deveria. É que a palavra confessar, então todos nós cremos com o coração e confessamos com a boca. A palavra do texto grego, lá em Romanos, e em outras partes do Novo Testamento, a palavra confessar significa repetir ou falar o mesmo que. Então, confessar, do ponto de vista bíblico, significa alguém disse alguma coisa e eu repito. Eu não invento. Não são as minhas palavras, são as palavras que foram ditas. Para vocês terem uma ideia, então essa palavra grega tem uma palavra em português, que é originária dela, é a palavra homologar. Então, tem essa ideia de repetir, de confirmar, e nesse caso, quem foi que falou? Deus, em sua palavra. E quando nós confessamos, nós repetimos aquilo que Deus falou em sua palavra. Então, não criamos uma nova doutrina, nós, com reverência e alegria, repetimos o que Deus já disse sobre si mesmo.
Então, isso quer dizer que a nossa confissão não está ao lado ou acima das Escrituras, mas ela está submissa às Escrituras. Ela tem uma autoridade derivada, mas real, porque na medida em que ela repete fielmente as Escrituras, ela tem a autoridade advinda das Escrituras. Então, se perguntamos a nossa confissão, quem é Deus? Qual será a resposta? Com base nas Escrituras, a confissão diz o seguinte: Ele é eterno, incompreensível, invisível, imutável, infinito e onipotente. Então temos aqui 6 atributos. Isso obviamente não é tudo o que a Escritura diz sobre Deus, mas são os atributos divinos que mostram a transcendência de Deus. Quer dizer, mostram que Deus é completamente distinto das suas criaturas. Então, quando pensamos nesses atributos da transcendência, que mostram a separação de Deus das suas criaturas, algo que também veremos no próximo domingo pela manhã, se Deus permitir, na visão de Ezequiel, o tablado sobre o qual o trono está, como se fosse um mar de vidro que separa os seres viventes daquele que está sentado no trono, para indicar a separação entre Deus e as suas criaturas que estão abaixo desse tablado. Também, esses atributos aqui revelam Deus como alguém totalmente diferente dos seres que nós conhecemos, das criaturas. Ele é outro, ele é totalmente diferente. Então, novamente, os atributos. Ele é eterno, incompreensível, invisível, imutável, infinito, onipotente. É óbvio que não existe uma passagem da Bíblia que liste todos ou ensine sobre todos esses atributos de uma vez, de uma maneira clara e tão evidente, explicando cada um. A Bíblia não é um livro de teologia sistemática. Ela é a revelação de Deus, é diferente. A teologia se faz a partir dela, mas a sua estrutura não apresenta as coisas de uma forma organizada. Mas há uma passagem que chega muito perto de mostrar basicamente todos esses atributos. É o texto que nós lemos há pouco, Isaías 40, versículo 12 a 31. E por isso, então, com base nesse texto, eu vos anuncio a palavra de Deus nessa tarde sobre o seguinte tema: a majestade incomparável de Deus. É isso que veremos, a majestade incomparável de Deus. E para entender o texto de Isaías 40, nós precisamos entender algumas questões contextuais. O capítulo 40 de Isaías é justamente um capítulo que marca uma divisão no livro de Isaías. Então temos aqui uma mudança de tom exatamente nesse capítulo. O capítulo 1 até o capítulo 39 de Isaías, predominantemente, e não exclusivamente, foca no juízo de Deus contra uma ameaça do tempo de Isaías. A ameaça era o Império Assírio. Então as profecias estão muito focadas no povo de Deus e em ameaças contra o povo assírio. Capítulo 1 a 39. São profecias predominantemente de juízo contra a Assíria. E então, quando chegamos no capítulo 40 de Isaías, inaugura-se então um novo tom. O tom passa a ser um tom de promessa, um tom de graça, um tom de restauração vindoura. E essa estrutura é muito parecida com a estrutura de Ezequiel. O juízo primeiro e a graça depois. Embora Isaías profetize o século 7 a.C., quando chegamos ao capítulo 40, não é só que ele começa a enfatizar a graça e o consolo da parte de Deus, mas tem um outro ponto que nos liga à primeira pregação desta manhã. O ponto é que Isaías começa a dirigir a sua pregação para quem? Para os exilados da Babilônia, cerca de 150 anos do exílio acontecer.
Então ele quer consolar aquelas pessoas que vão estar no exílio. Então ele fala de uma maneira pastoral aquelas pessoas que haveriam de vivenciar a destruição de Jerusalém, que é predita aqui no final do capítulo 39. Essas pessoas precisariam de esperança. E diante do poder imperial da Babilônia, que agora não é um império, mas vai ser daqui a 150 anos, Israel sentiria-se esquecido. Isso pode ser percebido em nosso texto no versículo 27. Veja o que Israel diz: o meu caminho está encoberto ao Senhor. Então é como se dissesse: olha, Deus não está vendo o que está acontecendo, tudo dando errado, estamos sofrendo nas mãos dos babilônios, será que Deus não vai agir? Isaías então responde a essa pergunta do versículo 27, o meu caminho está encoberto ao Senhor? Então, será que está realmente encoberto? E para combater essa dúvida e o medo, o Espírito de Cristo, através do profeta, aponta numa direção. E aqui, mais uma vez, uma correlação com Ezequiel 1. Qual é a coisa que vai consolar o povo de Deus no exílio? Uma visão da glória de Deus. Qual é a coisa que vai consolar os exilados pela profecia de Isaías 150 anos antes? Uma visão da glória e da majestade de Deus aqui em Isaías 40. Então, Isaías vai, no capítulo 40, falar da majestade incomparável de Deus. E eu não posso aqui apresentar a vocês todos os pontos desta majestade gloriosa em Isaías 40, do 12 ao 31. Mas vamos fazer o seguinte: vamos olhar os pontos desse texto que tem relação com aquilo que nós confessamos na confissão belga. Primeira coisa, na confissão belga confessamos, porque a Escritura afirma que Deus é eterno. Olhe para o versículo 28. Lemos: não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? Claramente ele diz que Deus é o eterno Deus, o Senhor, Yahvé. Quando essa palavra eternidade é usada para criaturas, como os anjos e os homens, ela significa que esses seres criados tiveram um início, mas eles foram criados para durar. Contudo, eternidade, de fato, aplica-se somente a Deus, porque ele não tem um princípio e ele não tem um fim. Ele não está sujeito à sucessão de tempo, de momentos. A sucessão de momentos não define nada sobre Deus. Ele está acima do tempo e fora do tempo. Então, para Deus não há um passado que possa ser esquecido, nem um futuro que possa ser descoberto. Ele está fora. Tudo está sempre presente diante dele. Isso é a sua eternidade. A segunda coisa, o segundo atributo de Deus, aqui também descrito, é o fato, a Escritura afirma que Deus é incompreensível. Olha para os versículos 13 e 14. Quem guiou o Espírito do Senhor? Ou como seu conselheiro o ensinou? Com quem tomou ele conselho para que lhe desse compreensão? Quem o instruiu na vereda do juízo, lhe ensinou sabedoria e lhe mostrou o caminho de entendimento? Então, o fato de Deus ser incompreensível quer dizer que o ser de Deus, a mente de Deus, as ações de Deus não podem ser entendidas completamente. Não podemos sondar, pesquisar, avaliar quem Deus é, o que Ele faz e o que Ele pensa. Só podemos conhecer a Deus quando Deus mesmo resolve revelar algo a respeito de si mesmo. Então, a sua obra na providência, a sua obra na salvação dos pecadores, também são obras incompreensíveis à lógica humana. Portanto, quando nós vamos às Escrituras, nós não vamos para julgar a Deus. É impossível.
Na verdade, nós somos julgados por Ele. Deus está além da percepção humana. Então, quando nós nos aproximamos da doutrina de Deus, a primeira virtude que nós devemos cultivar é a humildade intelectual. Compreender a nossa limitação. Tentar encaixar o Deus infinito na pequena caixa de nossa razão finita é certamente o caminho para a idolatria. É um fato curioso, conversando com alguém hoje durante a hora do almoço, falando sobre uma pessoa que seguiu caminhos variados, começa com fé reformada, daqui a pouco uma versão mais radical da fé reformada e daqui a pouco uma outra religião, de linha mais tradicional. E o que há de comum com esse tipo de figura? Eu conheço vários. Eles estão sempre trocando, indo de uma coisa para a outra. É que essas pessoas estão todo o tempo querendo encaixar Deus dentro de uma caixa de lógica humana. Elas vão para a fé reformada, então elas começam a futucar os decretos de Deus. Um pastor chega para visitar numa igreja assim, vem logo um rapaz e diz: pastor, eu queria saber, o senhor é infra ou é supra? Esse tipo de pergunta. Então, eles querem saber sobre esses assuntos. Eles querem descobrir a lógica por trás de todas as coisas, da soberania de Deus, dos decretos eternos de Deus. Mas daqui a pouco eles querem um pouco mais do que isso. Mas daqui a pouco eles pegam tudo isso, jogam fora e dizem: agora eu sou judeu. E daqui a pouco eles jogam fora isso e dizem: agora eu sou católico ortodoxo. Eles estão flutuando, procurando um Deus que se encaixe dentro de sua mentalidade. Deus é incompreensível. Então, reconhecer os limites de nossa compreensão não é um sinal de fraqueza na fé, mas é um sinal de reverência. Nos protege do terrível pecado de criar um Deus conforme a nossa própria imagem. Começar a pensar em Deus como se Deus fosse alguém que se encaixa na nossa maneira de pensar. Terceiro atributo que encontramos aqui, a Escritura afirma que Deus é invisível. Olha para o versículo 18. Diz assim: com quem comparareis a Deus, ou que coisa semelhante confrontareis a Ele? Isso no versículo 18. Agora, se você olha para o versículo 19 e 20, se menciona aí o artífice que faz imagens idólatras com ouro, prata e madeira. Então, por que isso aparece junto? Deus está dizendo: eu não posso ser comparado a nenhuma criatura, porque todas as criaturas são visíveis. E Ele é, por natureza, o Deus invisível. Então, com quem me comparareis? Não há, porque não há nenhuma criatura que possa ser comparada a Deus. E aí, exatamente porque Ele é invisível e ninguém pode ser comparado a Ele, é que nesse contexto se proíbe, e aqui se ridiculariza, a feitura de imagens, com ouro, prata e madeira. Nenhuma imagem de Deus pode ser feita, porque Deus não pode ser representado por imagens. Ele não pode ser comparado a nenhuma criatura. Deus é invisível. E a razão para a sua invisibilidade é que Ele é um ser espiritual, como vimos no último domingo. Ele é um ser não material. Então, quando a Escritura diz que Deus tem olhos, tem ouvidos, tem boca, que Deus se levanta, que Deus se abaixa, e qualquer coisa semelhante, é o que nós chamamos na teologia de antropomorfismo. Estamos falando de Deus com a linguagem humana. Então a Escritura usa isso para entendermos. Deus ouviu, seus ouvidos não estão doentes para não nos ouvir. Então quer dizer que vamos orar e Deus nos responderá. Mas não quer dizer que de fato Deus tenha um ouvido. Ele é invisível. Ele não possui um corpo como nós. Ele se revela de algumas maneiras, chamamos isso de teofania, a revelação de Deus, mas não quer dizer que Deus seja daquela maneira. Portanto,
qualquer tentativa de representar a Deus em imagens é proibida, não apenas porque isso é um mandamento, mas porque isso é uma falsificação da própria natureza de Deus. É uma mentira. Fazer uma imagem de Deus está mentindo sobre Deus. E está reduzindo Deus, que é espiritual e invisível, a uma forma material e visível. Isso é um ídolo e não um Deus verdadeiro. Quarto atributo. A Escritura afirma que Deus é imutável. No versículo 28, ouvimos que Deus nem se cansa, nem se fatiga. Ou seja, não há nele nenhum tipo de mudança. Que Deus é imutável, fundamentalmente significa que Ele é quem Ele é. Ele sempre permanece o mesmo. Ele nunca tem um conflito interno consigo mesmo. Ele nunca pode melhorar ou piorar. A sua existência e a sua substância divina não pode ser de forma alguma alterada. É perfeita. Ao contrário das criaturas, Deus não está num processo de vir a ser. Não está num processo de mudança. Ele é aquele que se define como eu sou o que sou. Portanto, a implicação lógica, o conselho de Deus, o seu plano eterno, é imutável e eterno. Aquilo que ele determinou em seu conselho, desde a eternidade, não muda com o tempo. O plano de Deus não pode ser aprimorado, melhorado com o tempo. Não depende das circunstâncias humanas. É a decisão eterna de Deus. Quinto atributo. A Escritura afirma que Deus é infinito. Isso nos é revelado aqui através de um contraste com aquilo que é finito. Veja os versículos 15 e 17. Eis o que é finito. Eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai de um balde e como um grão de pó na balança. As ilhas são como pó fino que se levanta. Versículo 17. Todas as nações são perante ele como coisa que não é nada. Ele as considera menos do que nada, como um vácuo. Então, pelo contraste com as nações e os reinos desse mundo, as ilhas e tudo mais, são nada, porque são finitos. Mas aqui temos alguém que é tudo, porque é infinito. Então, podemos entender a natureza infinita de Deus quando relacionamos isso com os outros atributos. Então, vamos pensar. Ele é eterno. Isso quer dizer o quê? Que ele não é limitado pelo tempo. Ele é incomensurável. Quer dizer o quê? Que ele não é limitado pelo espaço. Ele é espiritual. Isso quer dizer o quê? Ele não é limitado pela matéria. Então, Deus não é simplesmente a maior coisa ou a maior pessoa que nós podemos imaginar. Ele é de uma categoria de existência completamente diferente. Então, uma coisa que Deus não tem: fronteiras. Não tem contornos, por assim dizer. Não tem restrições. Por isso a Escritura diz que ele preenche os céus e a terra, e nem mesmo os céus podem contê-lo. Ele é infinito. E dessa infinitude flui o sexto atributo, a sua onipotência. Porque ele também é não só ilimitado em seu ser, mas ilimitado em seu poder. Quer dizer que ele tem todo o poder, ele é todo poderoso. Então, a onipotência significa que Deus pode fazer tudo o que ele deseja. Tudo que está em conformidade com o seu caráter santo e perfeito. Então, meus irmãos, este é o Deus de Isaías 40, que Isaías diz: ele mede as águas dos oceanos na concha de sua mão. Ele pesa as nações e as montanhas.
Ele considera as nações como se fosse um pequeno pingo de água num balde. O poder dele é absoluto para governar toda a criação, todos os movimentos dos corpos celestes, das estrelas e demais astros. Tudo isso está debaixo do seu poder soberano e até os assuntos mais íntimos do nosso coração. Amados irmãos, essas verdades doutrinárias não devem ser para nós uma questão abstrata, distante e fria. Elas são a fonte do mais profundo consolo, da mais sólida esperança para as nossas almas. E nós devemos lembrar de todas essas coisas. E podemos resumir esses 6 atributos dizendo que a nossa confissão nos ensina, um ensino, por exemplo, de Isaías 40, que Deus é eterno, Ele existe acima e além do tempo, Ele é imutável em seu ser e em suas promessas, Ele é incompreensível, transcendendo nossa limitada razão, Ele é invisível, pois é espírito, Ele é infinito, não limitado pelo tempo, pelo espaço ou matéria, e Ele é onipotente. Seu poder é absoluto e governa todas as coisas. Este retrato, confessado no artigo 1 da Confissão Belga, responde à pergunta feita por Isaías: a quem me comparareis? E a resposta retumbante é: a ninguém. A majestade de Deus é incomparável, não há nenhum ser como Ele. Nosso Deus é absolutamente único e majestoso. Ele é muito além de qualquer ídolo inventado pelos homens, sejam eles ídolos de barro, pedra, areia ou madeira, ou sejam simplesmente os ídolos que nós criamos no coração. E aqui, amados, justamente reside o conforto mais profundo que podemos encontrar. Esse mesmo Deus, majestoso e transcendente, de quem Isaías está falando, é aquele que também na profecia de Isaías se inclina para cuidar do seu povo, que se importa com pessoas tão insignificantes como nós. O profeta Isaías, depois de nos levar então às alturas para contemplar o Deus que espalha as estrelas no céu e dá nome a elas, nos traz de volta à terra com uma mensagem de terno cuidado. Este Deus poderoso, eterno e onisciente é o mesmo Deus que dá força ao cansado e renova a esperança daqueles que nele esperam. É assim que termina a mensagem de Isaías 40. Deus não se cansa nem se fatiga. E esse Deus, sempre disposto a socorrer o seu povo, é nele que o seu povo encontra a força para prosseguir. Portanto, irmãos, que o nosso chamado seja a adoração e a confiança. Que possamos encontrar descanso e segurança, não em nossa própria força, que é finita, nem em nosso próprio entendimento, que é falho, mas no caráter imutável de Deus, que é incomparável, o Deus a quem servimos. Que a sua natureza gloriosa, tão maravilhosa, confessada por nossos pais na fé, a Confissão Belga, seja um fundamento sólido da nossa fé, uma âncora para a nossa alma, uma fonte para sempre estarmos esperançosos, hoje e para sempre. Isso por causa de Jesus Cristo, o Deus grande que se fez pequeno, esse Deus de Isaías 40 que mede o universo nas palmas de sua mão, é o mesmo Deus de Isaías 53 que estende seus braços e recebe em suas mãos os cravos na cruz, o nosso Senhor Jesus Cristo, para que fosse moído pelas nossas transgressões. Então, em Jesus Cristo, o eterno entrou no tempo. O infinito,
se tornou feto. O Todo-Poderoso dormiu num barco. Ele obviamente não deixou de ser Deus, mas assumiu humildemente, humilhou-se para trazer salvação a pecadores tão miseráveis como nós. Um Deus pequeno não poderia nos salvar, mas um Deus tão misericordioso e cheio de amor assumiu a nossa pequenez para salvar-nos dos nossos pecados e miséria e nos tornarmos para sempre filhos amados, a quem Ele sempre quer bem. Amém.